Olá, companheiros, olá, companheiras do canal Sem Censura. Hoje a gente vai falar de alguns temas importantes, alguns temas que são fundamentais para que possamos estabelecer um debate a favor da reconstrução da nossa democracia. A gente tem percebido que a mídia, sobretudo a mídia alinhada ao golpe perpetrado no Brasil, golpe esse, como Romero Jucá falou com o Supremo e tudo, é um grande acordo nacional, como ele ressaltou, ele classificou esse golpe. A gente tem que ficar atento com relação às notícias que são vinculadas. E quando se fala do PT, quando se fala do presidente Lula, a gente percebe que a classe dominante nesse país, e isso é evidente porque nós estamos vivendo uma constante luta de classe, a gente percebe que a mídia ela tenta ocultar determinadas informações e tentam passar à sociedade aquilo que apenas lhe convém. E quando nós falamos do presidente Lula, fica evidente a tentativa de mostrar somente um lado da informação. E esse processo pelo qual Lula está preso é um processo notoriamente repleto de falhas, notoriamente pautado em delação premiada e reportagens do jornal o Globo, por um juiz que mais parece um popstar, porque a preocupação dele consiste em aparecer, mostrar a sua imagem diante da opinião pública, como se essa fosse a função do juiz. Nós chegamos a um ponto nesse processo da Lava Jato em que o juiz que deveria ser completamente imparcial pousa para foto com determinados políticos da oposição. Políticos alinhados, melhor dizendo, ao golpe institucional e parlamentar, midiático que foi perpetrado no Brasil. Mas, voltando à questão do presidente Lula, esse processo é tão falho, esse processo é tão institucionalmente falando, marcado pela falta de compromisso com a Constituição e com os princípios básicos do direito, que o mundo inteiro já está se mobilizando para denunciar o que está acontecendo no Brasil. E a mídia, obviamente, não fala isso. Nós aqui do Sem Censura, que fazemos parte da chamada mídia alternativa, nós temos a obrigação de estabelecer um debate, de tentar despertar a você que está nos acompanhando para esses fatos que são relevantes. Porque são fatos que você dificilmente vai ver na Rede Globo, na Band, enfim, nos grandes meios de comunicação. Por que nós falamos sempre da Globo? Porque a Globo é a maior emissora do país e que, sobretudo, busca atender somente os próprios interesses. E que lidera esse golpe que a cada dia está retirando do povo trabalhador os seus direitos básicos à alimentação, à saúde, à educação e tudo para atender os interesses do mercado financeiro. Pois bem, quando nós falamos que o mundo inteiro está vendo, nós estamos falando de personalidades importantes, né? E uma dessas personalidades é o prêmio Nobel chamado Adolfo Pérez Esquivel. O Adolfo Pérez Esquivel, ele tem a sua trajetória marcada pela luta contra a fome. E essa luta foi incessante, tanto é que ele ganhou prêmio nesse sentido, né? E por isso, ele iniciou uma campanha para mostrar ao mundo o que está acontecendo no Brasil com o presidente Lula. E ele fala com todas as palavras que o Lula é preso político, porque é um processo que não tem cabimento, um triplex que comprovadamente não é do Lula, e está evidente que isso faz parte do golpe. Quando Adolfo Pérez Esquivel esteve
lá em Curitiba para visitar o presidente Lula, ele foi impedido pela Polícia Federal. Não só ele, mas no mesmo dia eles tiveram a audácia de proibir a visita também do Leonardo Boff. Leonardo Boff, que ele é religioso, tem um papel importante na nossa sociedade, e ele foi proibido de visitar o Lula também. Como se não bastasse esse apoio internacional concedido ao presidente Lula, também nós tivemos a manifestação do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. E o Pedro Sánchez, ele até se deixou fotografar com cartaz que pedia a liberdade do Lula. Não só essas lideranças que eu ressaltei para os amigos, companheiros do canal, mas também os parlamentares do Uruguai, onde nós tivemos a manifestação de deputados do parlamento uruguaio e também deputados que fazem parte do Mercosul. Porque o Lula, ele não tem relevância só aqui no Brasil. Não é à toa que várias pessoas até hoje, mais de 70 dias de prisão, que até hoje estão na porta da Polícia Federal dando bom dia, boa tarde e boa noite ao presidente. Porque a figura dele é uma figura notoriamente marcada pela luta contra as injustiças. E ele está sofrendo essa injustiça. E essa semana também nós tivemos a manifestação do próprio Papa Francisco, que enviou um terço ao presidente Lula, e o advogado emissário que veio em missão ao Brasil, que esteve em Curitiba, que queria entregar pessoalmente esse rosário, ele foi impedido também de entrar. Isso teve uma repercussão, obviamente uma repercussão negativa, e o Vaticano, o Vatican News, né, que se diz porta-voz do Vaticano, emitiu uma nota negando que o rosário teria sido enviado pelo Papa ao Lula. Depois essa nota foi retirada e ficou evidente, depois de muita confusão, que o Vaticano ele não responde pelas atitudes do Papa Francisco. E os meios de comunicação aqui no Brasil que atacaram os sites progressistas como o 247, que é um site que não é comprometido com golpe, mas sim com a soberania nacional, que tenta mostrar o outro lado da informação, o lado esse que a mídia tenta esconder, foi duramente atacado. O Facebook ele emitiu um comunicado falando que o 247 havia vinculado notícias inverídicas. Só que depois de tanta confusão, ficou comprovado que realmente o Papa ele que enviou o texto ao presidente Lula. Enfim, eu quero dizer que essa injustiça cometida ao presidente Lula está sendo evidenciada cada vez mais por essas manifestações. Essas manifestações que são importantes para que nós possamos continuar na nossa campanha. Campanha essa que consiste em libertar o presidente Lula e voltar com a democracia no nosso país. E, como eu falei, devemos ficar atentos, devemos buscar pelo outro lado da informação, porque essa mídia que nós temos hoje no Brasil, infelizmente é uma mídia comprometida com os interesses do mercado financeiro. As eleições estão se aproximando, devemos analisar todos os fatos antes de tomar opinião. Sempre ressalto isso quando inicio um debate, seja com alunos, seja com colegas professores, porque é fundamental se inteirar sobre o assunto, determinados assuntos, para que possamos buscar uma fundamentação ideológica consistente. E para encerrar, esse processo do que está correndo por parte da Petrobras, os esquemas de corrupção da Petrobras, alguns e-mails foram enviados do Fernando Henrique para o Marcelo Odebrecht pedindo dinheiro.
E assim, tem provas, documento, tudo muito documentado. O próprio Fernando Henrique pedindo dinheiro ao Marcelo Odebrecht. Porém, já que ele é do PSDB e faz parte do tucanato, a elite desse país, né, se outorga no direito de estar acima da lei, claro que, como diz o juiz Sérgio Moro, isso não vem ao caso. Agora, se fosse do PT, se fosse ligado ao presidente Lula, se fosse para o Instituto Lula, com certeza estaríamos sofrendo ataques, né? Porque se você se declarar petista, se você declarar adepto do presidente Lula, você sofre os mais diversos ataques que você possa imaginar. Mas nós estamos vivendo um momento que nós não devemos esconder. Muito pelo contrário, devemos vestir a camisa, ir à luta, buscar pela conscientização, não se intimidar, porque é o futuro do país que está em jogo. E quando você para analisar o cenário de candidatos, você para pensar o seguinte: quem tem a possibilidade de reverter a situação no Brasil hoje? Quem tem ligação com o povo e legitimidade para reverter todas essas leis que foram criadas, essas medidas provisórias que foram promovidas por esse governo golpista, por esse governo que apenas retirou os direitos dos trabalhadores? O único que tem essa ligação com o povo e que terá legitimidade para fazer as reformas necessárias nesse país se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso não é à toa que todas as pesquisas que colocam o nome do presidente Lula, ele está na frente. Porque o povo sabe, o povo tem consciência de que ele está sofrendo uma das maiores injustiças da nossa história. Então, hoje foi divulgado um vídeo inédito pelo próprio PT e foi gravado com o presidente Lula antes da sua prisão. Nós vamos reproduzir em seguida e eu quero dizer que a luta continua, nós jamais vamos deixar nos abater, muito pelo contrário, porque é o futuro do nosso país que está em jogo. E muitos me perguntam, mas por que você defende tanto assim o presidente Lula? Primeiro porque, diante do que eu falei, a questão da grande liderança que o Lula representa e a esperança de que, através dessa liderança, esse carisma e essa ligação que ele tem com o povo, ele vai conseguir reverter todas essas aberrações constitucionais que foram perpetradas no Brasil. E também aquela sensação de que você está do lado certo da história. Porque seria muito fácil ficar calado, seria muito fácil, muito cômodo não dizer nada, não dar a cara para bater. Seria muito cômodo ficar apático e deixar as coisas acontecerem. Mas aquela sensação de que, através da nossa postura, através da nossa coragem e determinação, é que nós vamos conscientizar sobre o que está acontecendo e que nós estamos sim do lado certo da história, porque se você tiver um mínimo de consciência crítica, você vai perceber o que realmente está acontecendo nesse país. A seletividade dessa justiça que fecha os olhos para determinados partidos políticos e para determinados políticos desse país, enquanto para outros o tratamento é completamente diferente, muito mais duro, muito mais cruel. Então, basta analisar os fatos e você vai chegar a essa conclusão. Então, vamos defender sim, jamais vamos desistir, porque a luta continua. Então, fiquem agora com o vídeo inédito que foi divulgado hoje do presidente Lula, uma mensagem ao povo brasileiro. Saudações a todos, um grande abraço e até a próxima. As pessoas não conseguem prender ideias. Sabe?
As pessoas não conseguem prender ideias, não conseguem matar ideias e não conseguem apagar ideias. As ideias são muito maiores porque elas estão no espaço. Uma vez dita, ela será milhão de vezes repetida. Então, a ideia de que esse país pode melhorar, a ideia de que o povo pobre pode viver mais decentemente, a ideia de que o povo pode ter um trabalho melhor remunerado, a ideia que um jovem mais humilde pode ascender a uma universidade e virar doutor, a ideia que uma criança pobre pode fazer pós-graduação, doutorado na Inglaterra, nos Estados Unidos. A ideia de que a gente pode plantar, produzir, comer melhor, está jogada no ar. E as pessoas já provaram isso. Eles não vão prender isso.